Oi pessoal, tudo bom? Vocês veem que a gente vive tempos um tanto surreais, então essa é a versão nova para esse momento do professor Rodrigo Hagel. E em homenagem a essa surrealidade também, estou aqui com o Salvador Dalí, talvez o maior surrealista de todos. Bom, a videoaula de hoje a gente vai tratar de poderes administrativos. Então, basicamente, o que vocês vão ver, estudar, escutar e ler, afinal de contas, eu também mandei um material escrito, é sobre poderes administrativos. Bem, meus caros, a título de concepções gerais de poder de polícia, a gente tem que lembrar antes, para tratar disso, não é? Tem que lembrar antes que os entes federativos recebem aquela competência constitucional prevista nos artigos 22, 23, 24, 25, 30 da Constituição Federal, não é? E a gente já viu isso em aula presencial, não é? Então, vamos lá. O ente federativo recebe aquela competência. A gente já viu o fenômeno da desconcentração e da descentralização, então a criação de órgãos públicos e depois também a criação de outras pessoas jurídicas. Pois bem, vimos ainda que existem os agentes públicos, que são aqueles que vão exteriorizar, a bem da verdade, a vontade da administração pública. E essa repartição interna de competências, bem como as atribuições lançadas a cada um dos cargos públicos, faz, portanto, que aquilo que foi recepcionado pelo ente federativo da Constituição seja, então, repartido entre todos eles, entre os cargos públicos também, que vão exercer faticamente, concretamente, aquelas competências recebidas, e entre os órgãos públicos também, que vão, é onde vai ser alocado esse servidor público, né, esse agente público. Pois bem, tendo isso em mente, agora a gente consegue começar a perceber o que viriam a ser esses poderes administrativos, não é? Então, esses poderes administrativos são os meios pelos quais a administração pública, e claro, concretamente o agente público, vai buscar atingir a finalidade da administração pública. Então, são meios, por isso que a gente fala que são instrumentos, né? São poderes instrumentalizados que concretamente vão ser usados pela administração pública para então atender ao interesse público. Bem, esses poderes nós vamos ver a seguir. Bom, vamos tratar então agora de poder vinculado e poder discricionário. Mas antes disso, até para fixar bem para vocês uma parte importante da matéria, a gente tem que lembrar que o exercício desses poderes administrativos ele é obrigatório quando a situação surge, ou seja, não é só um pode exercê-los, não, é um deve exercê-los quando houver a situação que os exige. Então, portanto, alguns autores inclusive chamam de poderes-deveres ou deveres-poderes, né? Que são de cunho obrigatório, porque obviamente se tem interesse público no exercício dos mesmos, eles têm que ser exercidos. Bom, e com relação ao poder vinculado e ao poder discricionário? O poder vinculado é aquele cujos requisitos estão previstos em lei. Poder discricionário é onde há uma dose de subjetividade e, portanto, depende de a autoridade administrativa interpretar aquela situação concreta e então decidir se exerce ou não o poder, o que a gente acaba chamando de conveniência e oportunidade. Claro que os atos e o exercício de poder totalmente vinculados são raros, tanto quanto são raros os atos e o exercício de poder totalmente discricionário. Então, quando a gente fala em exercício de poder ou ato vinculado, a gente está falando daqueles atos ou aquele poder que realmente é previsto, os seus caracteres ensejadores, numa maior parte, são previstos em lei. Então, por exemplo, gastar 25% das receitas na educação é obrigatório, né? É vinculado. Então, a autoridade administrativa que exerce o poder vai se vincular a esse comando constitucional. Já o discricionário, não, a gente tem uma menor parte de requisitos previstos em lei e uma maior dose de subjetividade. Então, portanto, essa autoridade vai interpretar o caso concreto e aí sim decidir o que vai fazer, o que é conveniente e oportuno.
Lembra aquela verba da educação que eu falei? Que os 25% são obrigatórios, vinculados? Pois bem, onde gastar esses 25%? Parte com o salário de professores, isso é vinculado também, mas e se sobrar dinheiro no final do exercício? Ele pode, por exemplo, comprar tablets, comprar computadores, pode pagar um bônus para os professores. Mas aí é uma análise de conveniência e oportunidade, do que fazer com esse dinheiro. Claro que existem regras para se empregar as receitas públicas e, portanto, se realizar despesas. Aí sim a forma, né, de se realizá-las, mas com o que a decisão onde vai se aplicar esse dinheiro, vai ser discricionária. Então a grande diferença entre poder vinculado e poder discricionário basicamente é isso. De um lado a gente tem requisitos legais numa maior amplitude e, portanto, a gente chama de poder vinculado, de ato vinculado. E, por outro lado, em outro prisma, a gente tem, em determinadas circunstâncias, uma menor quantidade de requisitos e, portanto, uma maior dose aí de discricionariedade da autoridade administrativa. A gente pode também dar outros exemplos. Um deles é o alvará de construção. O alvará de construção não é vinculado, né, à lei. Quer dizer, alguém vai querer construir um imóvel, quer construir um prédio, uma casa. Pois bem, você faz um projeto, vai remeter esse projeto à administração pública e vai comprovar que você cumpre os requisitos legais. Ou seja, todas aquelas normas inseridas em lei estão cumpridas pelo que você pretende fazer, né? E a administração pública vai exercer, claro, um exercício de poder de polícia vinculado, aí vai analisar o seu projeto e, se ele estiver em conformidade com a lei, vai sim emitir o alvará de construção. E vejam, se cumpridos os requisitos legais, também nasce um direito subjetivo para o administrado, que é o de ter a prática do ato da administração pública. Então isso é vinculado. Mas e o discricionário? Bom, imaginem vocês que tem que nomear, o chefe do executivo quer nomear o secretário de saúde. Mas quem ele vai nomear? Bem, quem ele confiar, entender que é apto para aquilo, porque é um cargo político e ele, portanto, ao nomeá-lo, está exercendo o seu poder discricionário, de escolher, mediante o seu julgamento de conveniência e oportunidade, quem é que é apto para ocupar aquele cargo. Tanto quanto também vai exercer o seu poder discricionário no momento de exonerar aquele servidor nomeado para um cargo em comissão, né, portanto, de livre nomeação e exoneração. A escolha desse momento de exoneração também é um ato discricionário, pode perdurar aquele cidadão no cargo durante todo o mandato do chefe do executivo, como pode ficar só 2 dias no cargo, né? Quem vai escolher isso, nessa análise de conveniência e oportunidade, é o chefe do executivo. E em que pese essa diferença entre poder hierárquico e poder discricionário, a gente tem que perceber uma coisa. Na prática dos atos administrativos, 3 caracteres são sempre vinculados, não é? É a competência, a finalidade e a forma. Então, a competência da autoridade para o exercício do poder, para a prática do ato, tem de estar realmente de acordo com o previsto na lei. Aquela competência recebida da Constituição e que vem sendo desconcentrada dentro dos órgãos públicos. Agora, estabelecida a competência, perfeito, mas tem mais 2 requisitos. Mas e aí? Tem que cumprir todos, esses 3. Finalidade, interesse público. A gente não pode admitir que a autoridade administrativa seja movida por interesse outro que não interesse público. E a forma? A forma também. A forma, normalmente, como regra, é a escrita. Então, os atos administrativos, o exercício do poder se dá por via escrita. Isso não quer dizer que não tenha nenhuma outra forma. Tem. A gente pode ter sinais de trânsito. Sinais de trânsito são sinais, né? E claramente são atos administrativos, é um exercício do poder ali que a gente está vendo, né? Mas e o guarda de trânsito quando apita e faz gestos? Também são atos administrativos, é o exercício do poder que está se dando por outra forma, que não por um ato escrito. Então, estes 3 caracteres são sempre previstos em norma, ainda, mesmo que não explicitamente, implicitamente o são. Então, competência, finalidade e forma tem que ser sempre observado, senão a gente tem atos nulos, tem exercício de poder
do poder de forma absolutamente nula. Então temos que prestar atenção nesses aspectos, ok? Esse foi poder vinculado e poder discricionário. Bom, chegou a hora da gente tratar do poder hierárquico. Né? Poder hierárquico esse que é o poder de realmente escalonar dentro, internamente da administração pública, o exercício das competências, isso de uma forma hierarquizada, que, portanto, nós temos órgãos superiores, órgãos subalternos, uma escala vertical de responsabilidade e respeito, de cima para baixo, claro. Então, no ápice dessa pirâmide, podemos dizer assim, nós vamos encontrar o chefe do executivo, abaixo deles os secretários, depois, se existir naquele município, por exemplo, não é? Depois os diretores de departamento, os chefes de seção e assim por diante, numa relação absolutamente hierarquizada, como nós já vimos inicialmente em órgãos públicos, não é? Essa hierarquização é absolutamente necessária, então quando há esse estabelecimento, essa fixação de competências com a desconcentração, o que a gente também está vendo é o próprio exercício do poder hierárquico, não é? Isso tem que ser previsto em lei, obviamente, então essa transmissão de competências ou escala hierárquica tem que ser disciplinada por lei, não é? Quais são, então, os caracteres delas? E eu vou puxar aqui para falar um por um, não esquecer de nenhum. O primeiro deles é o de dar ordens. Então, é claro, o superior, o hierarca, vai dar ordens ao seu subalterno, não é? Depois nós temos o poder de fiscalizar, que é claro, vai verificar se o serviço público está sendo bem feito, se as finalidades estão sendo atendidas. Então, no fundo, há uma fiscalização constante para verificar se realmente estão sendo cumpridos os objetivos daquele órgão, né? Se estão sendo exercidas as competências dele. Depois nós temos o poder de delegar e de avocar. Delegação e avocação, isso na verdade tem que ser previsto em lei, quer dizer, a autoridade superior delegar uma competência que é sua, que a lei atribui a ela para um subalterno, só se a lei permitir. Se a lei não permite, não pode. E assim se dá também com a avocação, porque se a lei estabeleceu que a competência é do subalterno, só se a lei prevê a avocação para então essa competência subir nessa escala hierárquica e, portanto, chegar ao superior. Tá? Então a lei tem que delimitar isso. Se a lei não delimita, não pode. E se não pode, a autoridade pratica o ato, a gente vai ter um ato nulo por abuso de poder, né? Porque aquela autoridade não detém o poder, não detém a competência, não é? Vamos lá, então, agora a revisão. Bom, se o chefe pode fiscalizar, pode dar ordens, é claro que ele pode rever o ato do seu subalterno. Isso muitas vezes está plasmado em procedimentos administrativos, em leis de processos administrativos, não é? Onde o grau recursal é previsto para a autoridade superior àquela que praticou o ato. Isso é comum e tem que existir, porque esse poder de revisão, vejam, lembram que nós estudamos, em princípio da autotutela? A administração pública tem o dever de corrigir os atos que verifica irregulares, né? E pode rever os atos que não são mais convenientes e oportunos. Então é natural que o superior hierárquico possa rever os atos praticados pelo seu subalterno. Isso, claro, numa escala prevista também em lei. E vejam, um aspecto importante da hierarquia é de que o superior hierárquico, como a gente viu, dá ordens, e estas ordens devem ser obedecidas pelo subalterno, sob pena de responsabilização funcional. De fato, ordens têm que ser cumpridas. É aquela história, manda quem quer, obedece quem tem juízo. E na administração pública, se não houver juízo, há responsabilização administrativa, muitas vezes, que não se limita, diga-se, a uma responsabilização administrativa por uma falta administrativa. Pode sim subsistir também um espraiamento dessa falta por outras searas do direito, porque são independentes. Então a gente pode ter responsabilização civil, pode ter responsabilização criminal, porque pode ser até prevaricação e pode ter até uma improbidade administrativa aí. Então o subalterno tem que obedecer o superior. A única alternativa para ele não obedecer o superior, ou melhor dizendo, quando realmente ele não deve, e aí tem que se negar a cumprir essa ordem, é quando ele verificar que a ordem é manifestamente ilegal. Então, se a ordem for
manifestamente legal, claramente legal, ele tem que se negar a cumprir. E mais, se o superior hierárquico insistir, ele tem que reportar aos órgãos de controle administrativo esse comando ilegal que é exteriorizado pela autoridade superior. Ok? Vamos agora para o poder disciplinar. Fala pessoal, agora é a hora da gente tratar do poder disciplinar, que é o poder de punir internamente o servidor faltoso, aquele cara que não cumpre suas atribuições, que não pratica os atos corretamente, que não é eficiente. Então ele tem que ser punido, não é? Claro que tem que ser punido. Se você premia a eficiência, você pune a ineficiência. Essa é a regra. Então, é natural que isso tenha que ser assim. Se vocês lembrarem que a gente estudou no poder hierárquico, o hierárquico tem o poder de fiscalizar. Portanto, se ele identifica um erro do seu subalterno, ele tem também o dever de exercer o poder disciplinar e puni-lo, se ele for a autoridade competente para tanto, ou reportar aquela infração administrativa cometida pelo servidor público para a autoridade competente instaurar o devido procedimento. E lembrem-se, então, que nós temos o devido processo legal, tanto quanto temos o contraditório e ampla defesa, princípios esses que nós já estudamos. Tem que ser observados, sempre. Mas poder hierárquico é diferente de poder disciplinar. Se no poder hierárquico a gente escalona aquelas atribuições entre os órgãos e os agentes públicos, no poder disciplinar nós aplicamos sanções àqueles que descumprem os deveres pautados em lei para o seu cargo, enfim, para os servidores em geral. Só que aqui, no poder disciplinar, nós temos algo um pouco diferente do que acontece, do que vocês estudaram, por exemplo, no direito penal. Direito penal a gente tem um princípio da tipologia fechada, então tem lá, matar alguém, pena X, né? Então você tem uma pena estabelecida para aquela falta. Aqui não, aqui a gente costuma ter como regra um rol de penas, e aí a gente tem, sei lá, admoestação verbal, né? Com esse nome feio, mas existe. É quando você chega lá e fala um monte pro funcionário, né? Pro servidor público. Então tem a admoestação verbal, advertência, suspensão por 30 dias, suspensão por 90 dias, exoneração a bem do serviço público. É um rol de sanções. Isso costuma estar em um artigo na lei, no Estatuto do Servidor Público, normalmente, e está previsto, então, as sanções possíveis de serem aplicadas são essas, pá. E de outro lado, o que a gente vai ter, no fundo, são um rol de condutas que devem ser cumpridas pelo servidor público, ou ainda que não podem ser praticadas pelo servidor público. Então, são normas que ele deve obedecer, ou normas que ele não pode descumprir. Pois bem, se ele descumpre essas normas, a autoridade administrativa, diante da gravidade do caso, do dano gerado, de vários caracteres, do histórico funcional do servidor, vai escolher uma destas sanções aqui para ver qual vai ser aplicada. Por isso que alguns autores dizem que impera uma certa dose de discricionariedade, então de exercício de poder discricionário na aplicação da sanção. E por quê? Porque, ora, há uma certa dose de subjetividade mesmo quando a autoridade olha o que foi praticado, ou a omissão, não é? Praticada pelo servidor público e vai identificar dentro daquele rol qual sanção ele vai aplicar. Pô, mas se é, então, discricionário, a gente está falando de conveniência, oportunidade? Sim, mas não é um ato arbitrário, porque o ato arbitrário é nulo, porque há excesso de poder, abuso de poder. Então, o que nós vamos ter aqui? A conjugação da razoabilidade e da proporcionalidade, que vocês já estudaram, caras. Então, a autoridade administrativa, divisando aquela gravidade da situação, histórico funcional, eventual dano ao erário e outras coisas que eventualmente sejam previstas em lei, vai, com base na razoabilidade, na proporcionalidade, escolher uma sanção daquelas previstas em lei e aplicar, portanto, ao caso concreto. Isso é a sanção administrativa. Bom, mas e aí? Parou aí? Não, a gente já viu que no nosso país, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Então, se o servidor público não estiver satisfeito com aquela reprimenda que ele recebeu, aquela sanção administrativa que ele recebeu, claro que ele pode buscar o Poder Judiciário. Pode propor uma ação anulatória, por exemplo. Eu mesmo já impetrei mandado de segurança para vários
servidores públicos e várias vezes nós ganhamos e anulamos o processo administrativo ou a sanção aplicada. Todavia, o Poder Judiciário tem um limite, que é o limite de identificar se o ato é legal ou não, se o ato praticado, a sanção aplicada é, portanto, se conforma com o direito ou não. Então é um controle de legalidade. Portanto, o que vai se observar é se dentro da concepção de razoabilidade e proporcionalidade, a sanção aplicada pela autoridade administrativa está correta ou não. Né? Então imaginem vocês que um servidor que é excelente, nunca faltou no trabalho, de repente chega um dia atrasado. Aí instaura-se um processo administrativo disciplinar e é aplicada a esse servidor uma suspensão de 90 dias. É desproporcional. Né? Então, se a autoridade aplica uma sanção dessa por uma falta tão tênue quanto chegar atrasado, é natural que o Poder Judiciário vai anular a sanção. Basta se promover a ação correspondente, a ação anulatória desse ato administrativo. Agora, tem casos em que o Judiciário não vai intervir. Por quê? Porque ele não vai conseguir identificar essa falta de proporcionalidade ou falta de razoabilidade, portanto, não vai substituir a decisão da autoridade administrativa e, portanto, não reconhece aquele ato de aplicação de sanção como um ato viciado, um ato nulo. Né? Então, esse foi basicamente, ou essa é a perspectiva do poder disciplinar, ok? Bem, meus caros, essa parte da videoaula sobre poderes administrativos acabou, mas não significa que acabou o estudo dos poderes administrativos, porque a gente vai ter uma aula especial para tratar do poder de polícia, que é muito interessante, um tema que eu adoro, que então obviamente vai cair na prova, mas é mais importante ainda nessa época em que nós vivemos agora. E sabe por quê? Porque nós vivemos essa pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, e isso está fazendo com que o poder público exerça todos os dias e diuturnamente, de forma muito célere, o seu poder de polícia. Por isso que a gente está vivenciando fechamento de comércio, enfim, e outras medidas necessárias para que essa contaminação não se espalhe de maneira muito célere, não é? A contaminação da sociedade, dos integrantes da sociedade. Pois bem, então na próxima aula a gente vai ver poder de polícia. Valeu, tchau, tchau.